Muito boa tarde para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de entrevistas do G1 com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa série abre a rodada de entrevistas feitas pelo jornalismo da Globo nas eleições municipais de 2024. A gente convidou os 5 candidatos com melhor pontuação na pesquisa Quest, que foi a mais recente agora, publicada em 30 de julho. E pela sequência, que foi definida em sorteio, meu convidado hoje é o candidato à Prefeitura pelo PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Minha conversa com Pablo Marçal vai ser transmitida ao vivo no G1 e vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio no G1 e no Globoplay. É um prazer recebê-lo, candidato. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natuza, pela oportunidade e é um prazer servir o povo de São Paulo. Antes de começar a sua breve biografia, a gente vai contar agora um pouco da história do Pablo Marçal, bem pouquinho. Nascido em Goiânia, trabalhou como operador de áudio e atendente de call center. Em 2016, tornou-se consultor e mentor. Hoje, ele se apresenta como escritor, é empresário, veio para Alphaville, na Grande São Paulo, em 2019 e estreou na política nas eleições gerais de 2022 e agora, aos 37 anos, disputa pela primeira vez a Prefeitura da capital paulista. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Pablo Marçal, sexta-feira, 9 de agosto. Candidato, nossa conversa começa a partir de agora e vai ter 1 hora de duração. Eu queria começar falando de pedágio urbano. Eu assisti a sabatina que o senhor foi no My News e o senhor defendeu um pedágio urbano e disse que daria mais detalhes a partir do dia 5. Como a gente já está no dia 9, o senhor pode dar mais detalhes de como vai funcionar essa proposta? Isso eu falei na primeira sabatina e depois os especialistas me alertaram que isso seria uma boa lógica para a cidade, apesar de ser um modelo que funciona na Europa. Eu concordei, porque São Paulo tem alguns desafios. E o desafio é a gente tirar esse tráfego pesado, né, do trânsito do centro da cidade de São Paulo, principalmente das marginais. Tinha uma ideia no passado de tirar a CEAGESP ali de Pinheiros e levar para o setor norte, para a zona norte de São Paulo. E a gente tem um rodoanel norte com 44 quilômetros que a gente já gastou 5 bilhões lá e não tem previsão de término ainda. Uma empresa venceu a concorrência ano passado e até hoje não retomaram as obras e por ficar tanto tempo sem resolver essa questão, vai ter que refazer grandes trechos. Eu sobrevoei ali e fiquei realmente admirado de ver o tanto de dinheiro público. É porque as pessoas, talvez um trabalhador na cidade de São Paulo, ele não tenha noção do que significa 1 bilhão. Pra você ter uma noção, eu gosto de fazer isso para você entender com o seu cérebro. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E as pessoas que estão se propondo a ser candidatos na Prefeitura de São Paulo não sabem o que significa essa pressão. Só para você ter uma noção, se a gente traduzir 1 bilhão para segundos, 1 milhão leva uns 11 dias em segundos, 1 bilhão leva quase 32 anos em segundos. Ali tem o quê? Ali tem 150 anos em segundos de dinheiro público aplicado que não resolveu. A ideia é criar essa situação de liberar São Paulo, porque a cidade, quando ela fica lenta, o crescimento também fica lento. O estresse do trabalhador também faz com que ele produza menos, desfrute menos, custe mais caro na saúde. Aí você fala, tem alguma coisa na saúde que você acha que está gastando dinheiro de forma errada? Com certeza. A gente tem um secretariado ali na saúde que não é de saúde, é de remediação. A gente tem tanto problema de mobilidade que não é só o tráfego dos carros. A gente tem alguns milhões de metros quadrados, aproximadamente aí, mais de 30 milhões de metros quadrados de falta de calçada. E 30% das pessoas que se acidentam e chegam nas UPAs, sabe de onde que é, Natuza? Queda por não ter calçada. Então, assim, a gente Isso atinge muitos idosos, né? Sim, inclusive. atinge idosos e a gente é uma sociedade hoje dependente de celular. As pessoas mexem e vão andando numa cidade que está sendo um rally para se movimentar dentro dela. E qual é a proposta para a mobilidade urbana? Já que o senhor disse o seguinte, olha, essa proposta eu fui convencido de que não era uma boa ideia. Sim. O que o senhor vai fazer para melhorar o trânsito de São Paulo, para que São Paulo fique mais célere, como o senhor definiu? Você vê que a liberação fundiária é uma situação que, se você liberar as escrituras nas comunidades, a gente consegue levar empresas para lá. Como não tem como liberar a escritura, como é que grandes empresas vão para lá? Hoje, eu sou investidor anjo também e eu invisto em muitas empresas, né? Dezenas de companhias que são startups e eu tenho percebido que a maior parte das startups tem saído das comunidades. É chocante ver como que o paulistano, ele mesmo não tendo condições, ele tem grandes ideias. Então, ele precisa de oportunidades.
Você imagina, a coisa mais inteligente para resolver o problema de trânsito é fazer com que a pessoa não acorde às 4 ali, às 5, ter que ser arrastado por 2 horas até o centro da cidade, ou a zona oeste de São Paulo, entre num prédio, suba, abra um computador e vai mexer na internet. Por que essa pessoa não pode mexer lá próximo da casa dela? Por que a gente não pode levar oficinas para as comunidades? Por exemplo, no conglomerado empresarial que eu construí, tem 19 segmentos diferentes, um deles é moda. Por que a gente não leva oficinas de costura para as comunidades? Porque não tem a liberação fundiária, a gente não tem as escrituras. E todo ano de eleição eles fazem uma grande correria para liberar alguns. Só que a cidade de São Paulo, Natuzzi, tem 41 mil imóveis aproximadamente da prefeitura. Só para você ter uma ideia dessa dimensão, a cidade de São Paulo tem mais de 20 mil quadras. A metrópole tem quase 30 mil. Sabe o que significa? Que a prefeitura de São Paulo tem um imóvel para cada quadra. E esse imóvel de cada quadra, a gente poderia fazer permuta para trazer grandes benefícios para as pessoas que estão nas comunidades. Então, assim, eu falei em uma situação a mais inteligente de todas. Criar um mutirão mesmo. A gestão hoje do Ricardo Nunes é uma gestão que é muito bagunçada. Ele não sabe os números. Eu tenho que ficar fazendo requerimentos. As pessoas não conseguem acesso às informações. Tem que fazer esse acesso através de Ministério Público. Eles não respondem. Eles não têm esse acesso. E as pessoas estão sofrendo com isso. Por quê? Qual que é o segredo de uma má gestão? É não ter os números. Sim, sim. E como não tem os números, você não consegue saber, não tem como você tomar decisões. Então, você vai ser uma pessoa completamente politiqueira e falar que vai fazer ou deixar de fazer. Então, a primeira solução para o trânsito é essa descentralização. Isso está numa raiz, um problema chamado liberação fundiária, que é liberar essa escritura para a gente incentivar o empresariado a investir nesses locais. Isso aumentaria a capilarização da cidade e a gente não ia ter esse deslocamento. Só para você ter uma noção, da zona leste para o centro da cidade, a gente arrasta. Eu vou falar arrasta porque não é confortável esse modelo de transporte, quando fica entupindo pessoas nesses meios de transporte, 3,5 milhões de pessoas. É como se a gente arrastasse a nação uruguaia todos os dias. Segunda coisa que nós vamos fazer. Assim como nos Estados Unidos, o vermelho no sinaleiro, você pode virar para a direita. Aí o vermelho funciona como pare. Isso não precisa gastar dinheiro de infraestrutura. Uma próxima coisa que é muito boa é liberar a via expressa, como na Europa. Isso na França, ela flui muito bem. Você coloca uma via expressa à esquerda, ela tem alta velocidade, só que essa alta velocidade tem que ter mais gente dentro do carro e controlado por câmeras. Então, criar os bolsões nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nisso, candidato, desculpa lhe interromper, mas eu só queria entender uma coisa. Nesse projeto de mobilidade, passa de alguma maneira, porque o senhor não citou, aumentar corredor de ônibus, porque transporte de massa que transporta muita gente, numa cidade como São Paulo, me parece importante. A outra dúvida que eu fiquei, que queria tirar com o senhor, é o seguinte: você está dizendo que tem que descentralizar. Sim. As pessoas que vivem nas periferias, ter condição de trabalho nas periferias. Sim. E ficarem nas periferias. Mas essa não é hoje uma realidade única das periferias. Muita gente que mora nas periferias trabalha no centro da cidade. Então, não tem muito, ainda que o senhor desenvolva polos de desenvolvimento dentro dessas favelas, ou dentro das comunidades, ou dentro desses bairros que ficam para além da marginal, talvez não resolva o problema só com essas 3 propostas que o senhor fez. Mas eu nem terminei. Eu sei. Agora eu vou só pegar o gancho dessa dos bolsões. Deixa eu ver se eu entendi, me corrija se eu estiver errada, tá? O senhor diz o seguinte: tem 10 rodovias que chegam em São Paulo. Sim. Essas 10 rodovias vão ter bolsões e teleféricos para levar essas pessoas que chegam às rodovias, para elas não entrarem de carro. Integrado. Isso. Pro sistema. Não são carros utilitários, porque você imagina a quantidade de pessoas, porque a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. A metropolitana tem 20. E as grandes metrópoles unindo com São Paulo tem 30. Então você imagina o caos que é, né? A desaceleração do trânsito por tanta gente que entra na cidade. Imagina, a pessoa ela entra, passa o dia, o carro dela ali, ela gerou poluição, ela diminuiu a velocidade, né, da mobilidade da cidade. E aí qual que é a ideia? Você acredita que eu tivesse ideia? Primeiro, não foi para resolver o trânsito, porque a cidade de São Paulo tem 100 mil eventos por ano. E aí o que é a grande verdade? Esses 100 mil eventos por ano, a gente pode aumentar isso. Só que do jeito que está o desenho, a gente vai continuar com a cidade travada. A gente tem 15 milhões de turistas nessa cidade por ano. Tem 12 milhões de pessoas que moram.
E tem muita gente que trafega, passa uma vez aqui, 2, 3 vezes por semana, e a gente pode criar o quê? Esses bolsões são para eventos também. Tem lugares que pode suportar 15 a 50 mil carros e a gente deixa a área liberada para fazer grandes eventos. A maior característica do turismo de São Paulo não é para visitar o centro de São Paulo, é para negócios. Esse é o grande chamariz dessa cidade. Então, você imagina a gente pegar esse tráfego, isso pode colocar aí uma vaga de 350 a 500 mil carros todos os dias. O teleférico aí é só para ligar, fazer integração com o Com o sistema de metrô, transporte, sim. com o ônibus. A outra proposta, que eu vou chegar lá ainda, que é do teleférico, fazer um cinturão nas comunidades, é para a gente desfavelizar essa cidade, fortificar a comunidade, porque é muito romântico alguém falar favela, 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 mas todas as favelas que eu tenho ido, eu tenho percebido uma coisa. Ali, quando eu vejo favela, eu penso que o poder público virou as costas e usa só no período eleitoral para continuar sequestrando emocionalmente essas pessoas. Isso me toca o coração de verdade. Eu fui muito criticado ali num vídeo que saiu na internet, lá em Travinhas, porque eu vi as pessoas dentro do esgoto. E eu perguntei, quantos anos vocês estão aqui? É no Alto Paraisópolis. 30 anos. Eu não achei um meio-fio, um melhoramento público em 30 anos. E aquilo ali, as pessoas, a expectativa de vida delas é de 40 anos. Aqui na Zona Oeste é 86 anos de idade. Ou seja, eu quero que vocês tenham um alerta, todo mundo nessa cidade, todo mundo nesse país entenda que tem como resolver, tem que ter a disposição para isso. E levar o empreendedorismo não vai resolver só o problema do transporte, a mobilidade da cidade, vai resolver o problema de vida. As pessoas vão melhorar de vida ali e vão investir naqueles mesmos lugares. Terminando então a resposta sobre o trânsito. Via expressa, ajudar o governador, né, que está com a grande tarefa de terminar esse Rodoanel Norte. O Rodoanel, para você ter uma noção, ele tem 177 quilômetros, é um cinturão em volta de São Paulo. E flui muito bem onde está funcionando. Então essa região norte ela é abandonada, ela precisa ser retomada e vai levar aí uns 2 anos a 3 anos para fazer esse negócio de volta. Então você imagina, a gente desviar esse tráfego pesado de carro, a gente colocar os bolsões, colocar a via expressa, descentralizar levar, né, com a liberação fundiária para as nossas comunidades, as empresas, né, e oficinas para gerar emprego ali. O cinturão de teleférico não é uma proposta para resolver o problema global da cidade, mas é para honrar a comunidade. Funciona em La Paz, lá tem 35 quilômetros e 11 linhas e as pessoas amam, porque é ecológico, vai de 16 quilômetros a 22, dependendo do tamanho da cabine. E o que eu quero criar, já finaliza a resposta, no Rio de Janeiro não está funcionando por má administração, lá, no Alemão. Tem no Balneário Camboriú, tem em lugares na Suíça e a gente está checando isso para trazer essa solução. Vou explicar por quê. Porque eu quero transformar a comunidade num ponto gastronômico. Cada comunidade tem um tipo de cultura e é muito bonito isso. A gente vai trazer turismo. E você que mora na comunidade, esse recurso ele é limpo, silencioso e é o transporte mais seguro. A nossa cidade é violentíssima no trânsito. Então a gente vai tirar... Só terminar essa parte. A gente vai eliminar as possibilidades de vocês se preocuparem com isso. É para honrar mesmo as comunidades. Imagina colocar centros olímpicos, hoteleiro, gastronômico e de empreendedorismo nessa comunidade onde você mora. Mas aí eu fico só com uma dúvida. Chegam em São Paulo por essas 10 rodovias cerca de 650 mil carros diariamente. Vamos pegar a metade disso, tá? Metade disso para nesses bolsões de estacionamento. Se chega esse número aí... Não, mas é só para... É uma suposição que você está falando. Exato. Tá, eu estou fazendo uma conta hipotética. Tá bom. Imagina esses carros todos parados nesses bolsões, grandes estacionamentos, porque o volume de carro é muito grande. E aí as pessoas fazem uma fila para pegar o teleférico. O senhor falou do teleférico de La Paz. Em 1 hora, o teleférico de La Paz transporta 3 mil pessoas. Então, você imagina, vamos supor aqui que são 10 rodovias, 600 mil, 60 mil por rodovia. Eu sei que os números vão variar naturalmente. Imagina, levaria 20 horas para levar essas pessoas que estacionaram carros nos bolsões para os pontos de ligação com o sistema de transporte. E aí você esqueceu do ônibus? Esqueceu de tudo? Não, os pontos de ligação com sistemas de transporte. Vamos lá. É o seguinte, você trouxe o número, e quando a gente tem o número, já que você trouxe ele hipotético, vamos trabalhar ele. Se você trouxe o número que o teleférico não suporta levar, qual que é o problema de colocar uma linha de ônibus lá e integrar de novo, voltar para uma estação, chegar onde precisar, ou levar até o centro da cidade, porque um ônibus, você imagina eu colocando 80 pessoas dentro do ônibus ao invés de colocar 80 carros parados na via. Imagina a despoluição. A cidade hoje, ela está por esgoto, naquilo que a gente chamava de rio. Desde 1990, eles não conseguem limpar esse rio. Tem alguma coisa... Deixa eu te falar uma coisa, você que está assistindo aqui. Eu estou pedindo socorro para todo mundo do Brasil.
tem alguma coisa errada no que esses caras estão fazendo. Não tem como ficar desde 1990 para limpar um rio e não conseguir terminar. É da Sabesp, o governo do estado que tem a maior responsabilidade, mas a gente como prefeitura, se você, né, dependendo de quem você escolher, você pode atrapalhar resolver isso, ou você pode cobrar isso e fazer com que a gente crie política pública para limpar todos os mananciais dentro da cidade. A gente vai falar disso lá na Vamos frente. Vamos chegar lá. Olha só, queria muito falar de educação com o senhor, mas antes eu queria muito que o senhor visse também um depoimento da Cibele, que me deu uma entrevista lá em Heliópolis. Vamos acompanhar. Hoje você vê um adolescente saindo da escola na 8ª série, não lendo nem escrevendo, não sabendo uma conta. Aí você fala, o que você está fazendo na escola? A educação de antigamente não é a educação de hoje. No meu ponto de vista, não é. Porque hoje em dia, dentro de uma sala de aula era 25 alunos, hoje se coloca 40. Como que um educador vai conseguir conduzir 40 adolescentes dentro de uma sala de aula? Essa pergunta, essa angústia da Cibele é a angústia de muitas pessoas aqui na cidade. Eu já vi que o senhor falou que o foco na educação, na sua gestão, se o senhor for eleito, vai ser ensinar empreendedorismo, finanças pessoais e inteligência emocional. Isso tudo importante, naturalmente, mas São Paulo tem problemas ainda mais básicos. Só para dar uma ideia, 38% das crianças, candidato, terminam o segundo ano alfabetizadas na cidade de São Paulo. É um número desalentador para o tamanho da riqueza dessa capital. Como é que o senhor vai resolver o problema da alfabetização em São Paulo? Olha, eu sou educador, eu amo o ensino e eu sei que o lugar onde a gente mais vai economizar o nosso dinheiro, é até uma mania das pessoas falarem dinheiro público, mas não existe dinheiro público. O dinheiro é privado, só que ele é administrado por alguém que a gente vota por um período para devolver em benefício. Eu te pergunto, o atual prefeito pegou o ensino dessa cidade em segundo lugar e fez esse ensino cair 20 e poucas posições, salvo engano. O que acontece? Quando alguém é dedicado nisso, na rede privada eu sou dono de rede de escola também. Então eu tenho um compromisso muito grande com isso. Eu tenho 4 filhos, eu vim do ensino público. E o que a Cibele falou em Heliópolis, um beijo para você e obrigado por você trazer essa pergunta. E para todas as mães e todas as comunidades que eu vou, ô Natuza, elas falam assim, ó, cuida das crianças. Ela acabou de provar aquilo que eu tenho batido há alguns anos numa tecla chamada escolarização. A gente investe 25 bilhões do orçamento de 111, ano que vem vai ser um orçamento global da Prefeitura de São Paulo de 120 bilhões. A gente investe esses 25 bilhões e as crianças, 90% delas, elas não estão aprendendo e não estão liderando o crescimento e não estão apontando nada para o futuro. Elas estão numa ocupação, é como se a gente gastasse 25 bilhões para ocupar essas crianças. A alfabetização é muito simples. O modelo que o PT vem empregando, né, de tanto que eles já assumiram 3 vezes a Prefeitura de São Paulo e a 4ª vez que eles estão dominando a presidência da República, eles não querem trazer, não querem fazer com que a criança amadureça rápido. A gente precisa levar as crianças para a prática. Qual que é o problema da escolarização? É muita teoria e pouca prática. A gente não é um povo que está colocando identidade esportiva nos nossos alunos. A gente não é um povo que está preocupado em fazer eles pensarem. Nós estamos criando militantes nas escolas. E eu posso falar, sim, sem criar confusão, não estou a fim de criar problema com ninguém, mas eu quero aqui olhando nos seus olhos. Eu sou fruto de escola pública. Sou filho de faxineira, meu pai é funcionário público aposentado. Estudei a maior parte da minha vida em escola pública e eu aprendi algo. Idolatrar Karl Marx. A ficar com raiva dos Estados Unidos e criar essa guerra entre trabalhador e empreendedor. Eu trabalhei por 13 anos para outras pessoas até ter as minhas empresas e empregar centenas de pessoas e pagar milhões em impostos. Eu posso falar para você uma coisa, se a gente não mudar isso aqui, ó, não investir nisso. O Brasil tem um índice alarmante de homicídios, que eu sei que é o que toca o coração de vocês, e a nossa segurança é o item mais pedido na nossa cidade. É o seguinte, as pessoas não aprenderam inteligência emocional. Elas matam por qualquer coisa. Aonde que a gente deve ensinar elas? Na escola? Mas, candidato, como é que o senhor vai resolver o fato de não serem alfabetizadas, esse volume todo, com uma atitude mental positiva? Não, não é atitude mental, não. Isso é prática. Eu respondi já, Natuza. É questão de levar a criança para a prática e como é criança, tem que ser lúdico.
Existe uma coisa no ensino que chama andragogia. Aqui no Brasil, nem no ensino, no ensino superior se usa isso. A gente usa o ensino lúdico para adulto e ocupa a criança o tempo inteiro com teoria como se ela fosse adulta. Presta atenção que eu vou te falar. O ensino americano, inclusive, depois que eu descobri isso em 2006, que eu estou no ensino desde 2006, eu já fui instrutor num grupo de telecomunicação e desde quando eu virei instrutor, eu me apaixonei pelo ensino. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet. As minhas redes sociais aí no TikTok tem 3,5 bilhões de marcações com o meu nome, tudo por vídeo, ensinando alguma coisa, uma pílula. Inclusive, antes da gente começar a entrevista, eu estava te dando uma dica ali de como fazer algo emocional. Eu me senti honrado de poder te responder isso. Mas a questão da alfabetização é muito simples. Tem que tratar de forma lúdica. As crianças, elas precisam de gostar do que estão aprendendo. O que a Cibele falou? Antigamente a educação funcionava, tinha tantos alunos em sala, agora a gente tem um dobro de alunos. Esses políticos, eles não estão preocupados nisso. E desculpa, eu não queria gastar meu tempo falando de outra pessoa, mas o atual prefeito, ele não cobra isso. Você vai me ver, porque nas minhas escolas eu faço isso, tá? Eu vou nas escolas ler livros. Você colocou aí que eu sou escritor, eu já publiquei 62 livros. Eu sou um amante do ensino. O ensino vai fazer... Mas o convencional, porque eu estou entendendo que o senhor é contra o ensino convencional. Eu não falei contra, não. Eu falei contra a escolarização. O que é escolarização? Eu ensino um monte de coisa para uma criança que ela não vai usar na vida dela. Tem um grau de desinteresse muito grande. Vou falar uma coisa aqui que vai virar uma notícia distorcida, certeza. Os Estados Unidos da América não estudam geografia. Aí você fala, vai cortar a geografia da escola? Eu não falei, é só para você pensar. A gente faz todos os alunos da rede pública estudar Bhaskara. Ninguém sabe explicar para que serve isso. Isso é para engenharia. E a maior parte dos engenheiros nunca usaram esse negócio. E aí a gente não tem ninguém questionando isso. A gente ocupa realmente. No começo, na primeira infância, é só recreação. A gente tem que fazer a parte lúdica e divertida para eles aprenderem. As crianças precisam de aprender. Tem crianças com dificuldade de aprendizado. As crianças da favela, Natuza, elas com problema de nutrição, elas não conseguem desenvolver o cérebro delas. Sabe por que eu sei? O espírito público me picou em 2019, lá na África. Eu tenho um trabalho lá e eu prometi para aquele povo só sair de lá depois de pôr a última família dentro da última casa. Se quiser ver, vai no meu YouTube, Pablo Marcal, você pode ver Camizungo, Pablo Marcal. Eu prometi servir aquele povo, eu só quero finalizar te falando isso. Eu vi o progresso que essas pessoas tiveram. Eu não acreditava que eles conseguiriam, né, sair do lugar. As mulheres, elas trabalhavam na enxada, em outras fazendas, para sustentar a família. As crianças cuidavam de criança e os homens ficavam em casa. Eu fiquei abismado de vez. Foi em 2019. Hoje, 2024, sabe que jeito que está lá? Pleno emprego, eles constroem as casas. E eu tenho chocado com a mudança de mentalidade. É por isso que eu acredito. Se o povo africano conseguiu ali em Angola, no Camizunga, onde eu sirvo, eu tenho certeza que a família mais pobre da cidade de São Paulo também vai conseguir. Eu ainda não entendi como é que os professores vão aplicar o seu método, mas a não gente é meu, tem não. que ir para... Eu sou prefeita, não sou professor e nem secretário de educação. Tá. Mas eu quero ir para a saúde, porque eu sei que esse é um tema... Se você não entendeu, desculpa. Eu vi que você não gostou quando o Datena te interrompeu. Não, o senhor pode me interromper. Tá. Fique tranquilo. Então vamos lá. Eu vou deixar bem claro. A gente trata a pedagogia de um jeito e não tem andragogia no ensino brasileiro. Eu falei, acho que você não pegou aí, eu posso explicar. Só que a criança, na primeira infância, a gente dá muita teoria para ela. E a gente tem que colocar a pedagogia, que é ser lúdico. Pedagogia significa isso, ensino para criança. Andragogia é ensino para adulto. Aqui no Brasil parece estar invertido. A gente soca teoria, a gente tem um professor para muitas crianças, é por isso que elas estão só numa ocupação e algumas numa recreação. Para você alfabetizar alguém, você precisa de fazer o quê? Você precisa levar para a prática. Sim. Precisa assimilar com a vida cotidiana da criança, ela aprende mais rápido. É isso que a gente faz. Eu não sou contra o ensino público, não. Mas hoje você tem que saber uma coisa. Se eu te fizesse uma pergunta, se eu tivesse um filho hoje, você que tem um filho na rede pública, se eu te falar que a rede pública é mais cara que a rede privada e te desse um cheque, essa não é uma proposta, é uma hipótese. Toma aqui, ó. Estou te dando um cheque que o seu filho custa R$8.000 por ano aqui na rede pública. Você colocaria esse cheque de volta na escola que o seu filho está ou você ia colocar numa escola privada perto da sua casa? Se a gente não sair desse tema, a gente pode falar de voucher, porque outros países como Índia, eu não estou propondo isso, não. Isso é uma questão hipotética. É uma discussão... Que é mais caro. É uma discussão, e acaba não funcionando segundo os estudos. Sim. Eu queria falar de saúde, porque esse é um outro problema que aflige muito os paulistanos. O senhor defendeu, aí nesse caso o senhor falou de voucher, né? No caso para a saúde, defendeu Já voucher. funcionou, né?
Eu queria só entender como é que vai funcionar para que a população possa ir no hospital. O senhor cita o Corujão do João Dória, mas eu sinto falta do senhor dizer como é que vai funcionar, qual vai ser o valor do voucher, porque no caso do Eu Corujão... não propus isso, não. Eu elogiei isso e eu fiquei fazendo perguntas o porquê que os governos tiraram isso, porque isso é um benefício do povo. Imagina o pobre sendo tratado no Albert Einstein. Imagina o pobre sendo tratado igual o Lula é tratado no Sírio-Libanês. Por quê? Porque aí você compra a ociosidade do hospital privado. E essa prática foi determinada, ficou mais barato do que o Sistema Único de Saúde, para você ter uma noção. Por isso que a gente tem que rever, o Estado está com uma múltipla falência em várias situações. O Estado está grande demais, está pesado demais, é muita companheirada, é muita ineficiência. É um Estado completamente corrupto. A gente precisa de ter gente nova justamente por isso. Mas quanto vai custar, candidato? Vamos lá, eu não fiz essa proposta, tá? Tá, mas parte do meu Mas vou te falar qual que é a minha proposta. Eu quero ouvir sua proposta e saber quanto que ela vai custar. O que o senhor vai fazer, então, com a saúde? Vamos lá. A saúde da cidade, a gente gasta um pouco menos do que a educação, para você ter uma noção. Quanto mais a gente investe em educação, menos a gente vai gastar dinheiro em segurança e em saúde também, tá? Não que tenha que cortar o que você está fazendo, mas uma pessoa que muda isso aqui, ó, muda a nutrição. A pessoa vira na escola, ela tem a identidade esportiva, ela fica competitiva, ela aprende sobre nutrição, ela cuida da vida dela e sai mais barato para todo mundo, tá bom? Agora sim, ó. Primeira coisa, como que é terrível para você que precisa ir numa UPA e aí não está integrado, por exemplo, o prontuário. Você foi em outra, aí você vem numa segunda UPA, não consegue puxar o prontuário. Como que numa era tão tecnológica, tá tudo digitalizado, a pessoa, ela parece um pirulito na boca de banguelo. Aí ela chega em um lugar, não está no CAD, então você tem que ir em outro prédio. Pra você ter uma noção, aqui tem 32 subprefeituras, só que não está tudo integrado num prédio. O horário de funcionamento, por exemplo, compete com o horário do trabalhador. Não tem horário fora do horário de trabalho. Aí a pessoa vai pegar um atestado para ir resolver problema de cadastro. Por que não pode unificar isso tudo? É o que a gente vai fazer. A Prefeitura de São Paulo tem um aplicativo chamado 156, que é para inglês ver, ninguém dá conta de usar aquilo. Pessoas que entendem não dá conta e não têm o serviço que ela precisa. Então, a primeira coisa, temos mais de 190 mil pessoas na fila para cirurgia. Eu queria entender, um povo que investe, né, quase 20 bilhões, né, do orçamento em saúde, com tantos agentes públicos para resolver, está faltando o quê? Sabe qual que é a minha avaliação, Natuza? Se vocês não trocarem os políticos, o Essá de Queiroz falava o seguinte, que você tem que trocar os políticos pelo mesmo motivo que você troca a fralda. É muito ruim você ver, por exemplo, um partido que é caro demais, gastando dinheiro público na televisão, fundo eleitoral, e de fato, juntando tanta gente para vencer uma eleição dos dois lados, eles vão comprometer todo o dinheiro dessa prefeitura. Eles nem sabem que recurso que é esse, mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos unificar, digitalizar esses prontuários. Tem um hospital que está sem medicamento e está vencendo no outro. Essa é questão de gestão. É questão básica. Parece que essas pessoas são desumanas. Sabe por quê? Essa gestão de cada um olha o seu e cada um tem o seu próprio esquema faz com que você, que é cidadão, perca. Não faz sentido. A gente tem que ter uma gestão dentro da prefeitura que faz o quê dentro desses hospitais? Está passando medicamento aqui, isso tudo com análise, isso tudo com relatório analítico, a gente consegue ver e falar, tem que transferir medicamento para outro lugar. Então, unificação... O senhor já fez algum estudo, algum levantamento para saber quanto isso vai custar? Então, é uma coisa tão simples. Uma prefeitura tão rica, não precisa preocupar com isso. Tudo que os meus especialistas estão levantando, tudo que o Sabará, que é o coordenador do plano de governo, que inclusive ele está aqui nos estúdios, tudo que está levantando tem dinheiro, o que não tem à disposição. Você sabe por quê? Porque se a gente melhorar a gestão, vai acontecer um negócio absurdo. Vai mostrar os números. É a mesma coisa do que tem na rua. Eu sei que você vai chegar nesse assunto da Cracolândia. 80 mil pessoas na situação de rua. Só que o prefeito ele não assume. Ele nunca assume. Aumento de 23% em relação ao ano passado, de dezembro para cá só. Não chegou no outro dezembro ainda. E aí o que acontece? Os números, eles não mentem. A gente precisa dos dados dessa prefeitura. Não sabe onde estão os imóveis, não sabe o porquê que essas UPAs não são integradas, não sabe por que a gente não dá conta de digitalizar isso, mas gastam bilhões desenfreados aqui na cidade. A prioridade é o povo, a prioridade é você. Agora, eu entendo tudo isso, eu entendo que em muitos casos há uma dificuldade mesmo de acessar números oficiais. E eu vou cobrar isso disso. Vai acabar em 2025. E eu vou cobrar disso do entrevistado, que é o prefeito. E cobra de mim também em 2025. Mas do senhor agora, eu quero cobrar outra coisa. Vai lá. Eu quero entender, para que a população que nos assiste entenda, se o que o senhor promete cabe no orçamento. Como o senhor
é candidato a ser o gestor público da maior cidade do Brasil, da América Latina, enfim, eu preciso entender que o senhor está de posse, o senhor sabe não só fazer diagnóstico, mas o senhor sabe como é que o senhor vai fazer para chegar deste ponto aqui e ir até este ponto aqui. Vamos lá. A resposta curta e grossa é sim. Agora, se faltar dinheiro na nossa receita, no orçamento da prefeitura, que em 2016 era menos de 50 bi, agora em 2022 vai para 2025 vai para 120 bilhões. Eu não sei se você sabe, você vai votar em alguém que vai assumir. No primeiro ano ele tem que cumprir absolutamente tudo que já estava tudo amarrado do governo anterior e assim sucessivamente. Agora, sabe de onde eu posso levantar a receita? Nós temos 70 deputados federais no estado de São Paulo. E a maioria desses deputados, eles levam as emendas para onde? Para os interiores de São Paulo. Tem 645 cidades no estado de São Paulo. O que eu vou fazer? Com o relacionamento, que eu vou mais do que prefeito e que esses caras para Brasília, eu vou trazer esses investimentos para a cidade. O porquê que os deputados não trazem? Eles usam isso para trocar isso por voto. É o sistema, o jeito que está desenhado o sistema eleitoral brasileiro. Ele leva um hospital para algum lugar e as pessoas agradecem votando nele de novo para a próxima eleição. O que eu vou fazer? Aumento de receita aqui, ó, trazer emendas de deputados e dar o devido louvor para ele, porque se não der, ele não traz a emenda. Então, ó, como é que a gente vai aumentar a receita? Trazendo emenda com parcerias público-privadas, né? Uma das coisas que você já mencionou aí, já funcionou. E por mais que precise de ajustes com o Tribunal de Contas, nós vamos fazer, precisa sentar, precisa ter paciência e falar o que deu errado, o que deu certo e vamos corrigir. Vou ter diálogo também com o presidente da República, tem que ter um cessar-fogo depois das eleições. As pessoas, elas, né, não dá para o Brasil ficar com políticos que têm inimizade com outros políticos, principalmente da federação. Então você vai ver a gente trazendo recurso do governo federal, você vai ver a gente trazendo recurso de deputados federais que nunca trouxeram emendas para a cidade de São Paulo, você vai ver a economia, a gente vai revisar, Natuza, todos os contratos dessa cidade, nós vamos revisar todos. Se tiver irregularidade, dá prazo para todo mundo arrumar. E aquilo que não for lógico para a cidade, é dali que a gente vai tirar a economia. O dinheiro tem. Eu respondo para vocês, ainda mais eu. Esses caras que não entendem de dinheiro é uma coisa, eles podem falar. Eu construí um patrimônio e a gente tem um conglomerado empresarial que a minha marca é saber sobre receita, gestão e venda. Então não tem como, nós precisamos de revisar tudo, todo tipo de gasto, aumentar a nossa receita e tem os caminhos que eu acabei de mostrar. Vou dar um recado aqui para quem nos acompanha. Pessoal, a partir de agora, para você que está assistindo a entrevista com Pablo Marçal pelo TikTok, eu vou te convidar a continuar acompanhando a transmissão ao vivo no g1.com.br ou no YouTube do G1. E agora eu já quero passar para um outro tema, candidato, que é reciclagem. Bom, a gente vive numa cidade que coleta por ano cerca de 3,5 milhões de toneladas em resíduos de domicílio só, tá? De domicílio. Desse total, olha o dado, 2,6%, 90 mil toneladas em média, são de coleta seletiva. E 76% das vias têm coleta seletiva domiciliar. Qual é a sua proposta para ampliar o número de vias atendidas com coleta seletiva de lixo? A gente vai ter que usar tecnologia, porque tem gente hoje que está reciclando o lixo e fazendo o lixo virar hidrogênio. E a gente, nos dados globais de reciclagem aqui da nossa cidade, a gente não está aproveitando nem 10% do lixo. Lixo é dinheiro, pra você ter uma noção. E a questão, de novo, aonde que a gente tem que investir? No ensino. Eu tenho casa nos Estados Unidos, Natuza, e uma coisa que eu fiquei assim, assustado, é a quantidade de vezes, quando eu comprei essa casa, que eu coloquei o lixo para fora e eles não carregavam. Eu fiquei indignado. Por que vocês não estão carregando o lixo? Porque tem um dia certo. E tem educação absurda lá. As pessoas param no... Deixa eu explicar. Por que a 8 mil quilômetros daqui, na mesma geração, a gente que pode aprender, as pessoas lá param no par e aqui a gente não para. As pessoas lá, elas selecionam o lixo com tanto cuidado, mas é porque é do ensino isso. Você vê o tanto que o ensino é importante. A gente precisa de rever contrato, e aí é onde eu vou arrumar briga com muita gente, porque é o seguinte... Contrato, quando você tem um político que faz parte do contrato, ele não quer deixar isso acabar. Eu não tenho nenhum negócio com a prefeitura e não aceito ninguém que tem contrato doar nada para minha campanha, absolutamente. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar amarrado nesses compromissos. O que eu quero que você saiba é que vai ser uma marca de São Paulo, nós vamos provar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, como é que faz para transformar o lixo em dinheiro. Alguém que é empreendedor vê oportunidade em tudo. E eu vou colocar dinheiro no caixa da prefeitura fazendo dinheiro com lixo. Dá pra gente transformar isso em hidrogênio, pra você ter uma noção. Só que vai esbarrar onde? Aí onde vai esbarrar? Nos contratos.
que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer. Vamos colocar um aditivo aqui no contrato que eu quero que teste isso aqui. A prefeitura... Só que tem desculpe interrompê-lo, candidato, só que tem um ponto, porque a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduo Sólido, ela diz o seguinte: a prefeitura tem que assegurar a sustentabilidade econômica daquela operação de coleta de lixo e do manejo desses resíduos. Se o prefeito não fizer isso só dá para fazer de duas formas: ou cobrando taxa de lixo, taxa extra, ou pegando dinheiro do orçamento, que já é um orçamento que não dá para contar com ele assim tanto, ou vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, ou da saúde, ou da educação, ou da segurança. Então, eu queria muito entender de onde o senhor vai tirar dinheiro para fazer essa política. Dinheiro é de revisão de contrato, que eu já falei. Isso aí alguns Mas o senhor governos... sabe quanto que tem para economizar de revisão de contrato? De revisão que você vai ver aí, teve um último governo que fez isso, ele economizou 10% em revisão de contrato. É assim, ó. No mundo público e no privado funciona igual. Tem uma gestão nova, você tem que chamar todo mundo que tem contrato e falar: eu vou ajudar aqui todo mundo que tem irregularidade, te dando um prazo para você arrumar, mas eu preciso de ajuda para a gente ter caixa aqui, senão a gente não toca a prefeitura. Você imagina, com gente que está indo para a reeleição, eu acredito que a reeleição é o maior mal da política brasileira. Por quê? Porque as pessoas usam o pouco dinheiro que tem no caixa da prefeitura para ganhar eleição ou para eleger companheirada. E eu, quando você fala que a lei fala isso, eu fico muito animado, porque eu preciso de ir lá no Congresso convencer alguém. Hoje eu tenho relacionamento com mais de 300 deputados ali, eu chamando no WhatsApp. Aí você fala: cara, mas o que é isso? A gente precisa de propor coisas que vai mudar a situação do país. A gente, por exemplo, não recicla carro. Você vê o país, a gente não recicla. E tem lei que fala que carro não pode ficar jogado na rua e a gente não cumpre. A gente tem tantas leis. Tem leis que fala que a gente tem que saber cantar o hino nacional para ser empossado, mas entrou em desuso, mas ninguém revogou ela e a gente não segue. Eu fui estudar, eu fiquei na academia de Direito 5 anos e até falo para vocês que agora que eu vim entender o porquê que eu mexi com isso, porque eu não segui carreira jurídica. Para entender de contrato, e uma das coisas que mais me salvou até hoje, eu vou te falar. Nós vamos revisar os contratos, que eu sei que a primeira coisa a gente vai levantar dinheiro. As outras receitas eu já falei nas outras duas perguntas anteriores, mas o que eu quero é fazer isso virar dinheiro. Lixo é dinheiro. Vamos para a segurança Vamos lá. Agora, porque eu quero passar por todos esses temas com o senhor. O senhor disse, antes de se tornar oficialmente candidato, que depois do dia 5 o senhor ia apresentar o seu plano de segurança para dar palavras suas, fecho na criminalidade. Como é que o senhor vai dar um fecho na criminalidade? Olha, tem duas formas: tratar o efeito e a causa. Todo mundo quer ouvir como trata o efeito. O efeito é com o anticrime, e tem um negócio dentro do anticrime que chama pré-crime. Algumas pessoas gostam de debochar disso, mas fazer o quê, né? Já funciona em outros lugares, é só aceitar e ficar assistindo aqui. A cidade de São Paulo, ela tem poucas câmeras pro tanto de gente que tem aqui. A gente precisa de controlar isso com análise preditiva. Vou explicar o que é. Você imagina você andando no distrito de Pinheiros, que é o mais violento. Você andar ali, a câmera com análise preditiva, que é a inteligência artificial fazendo análise, e a pessoa tem um comportamento. Falar rasgado na linguagem dos manos. O negócio, o cara tá ali preparando para bater uma fita. Na hora que ele vai meter a fita, essa câmera detecta, e eu não quero que as pessoas fiquem indo presas, não. Eu quero que elas se sintam tão seguras na cidade, detectadas para não cometer esse tipo de coisa. E aí o que a gente vai fazer? Eu tenho um drone na minha segurança pessoal, que é um drone que acha a gente debaixo de árvore, é térmico, ele tem sirene, ele tem alto-falante, e também isso tem na Califórnia. Você extrapola a velocidade em algumas rodovias na Califórnia, esse drone vem em cima do carro. Então você imagina, a gente começa a testar num distrito. Eu não acredito em nada que é grande solução onde a gente vai gastar bilhões. Vamos fazer isso aqui de uma vez. Tudo tem que ser testado. Tudo tem que ter o amparo da lei, tudo tem que ser testado, e a população, porque a gente está servindo a população, ela tem que aprovar. Eu quero ver quem vai duvidar, porque ninguém aguenta. Cada 3 pessoas que moram na cidade de São Paulo, uma já foi assaltada, pra você ter uma noção. Isso é um absurdo. Agora você imagina a sensação de segurança, você que não deve nada para ninguém, ninguém tá nem aí, você tá aí. Agora, vamos sentar com o governo do estado, porque o governo do estado tem a polícia ostensiva. Minha proposta para a guarda, enquanto a PEC 57 não é votada, que eles têm a intenção de fazer a guarda virar polícia, nós vamos triplicar a guarda. Sabe por quê? Porque a sensação de insegurança na cidade é absurda. Como é que o senhor chegou nesse número de 3 vezes o que é hoje? Porque hoje tem 7.600. Vai para 21. Vai para 21. De onde é que o senhor tirou esse número? De especialistas. É porque é o seguinte, não tem nos bairros, não tem nas escolas, e a sensação de insegurança, ela é muito simples. Ninguém está confiando na segurança de São Paulo.
O que a gente precisa? A gente precisa e pode chegar a ter mais gente e abrir mais concursos para mais pessoas serem da guarda, tá? As pessoas estão vendo, na década de 90, Natuz, as pessoas elas respeitavam a polícia. Eu que fui aluno de escola pública, eu lembro de todo mundo respeitar o professor. Ó, pra você ver de novo, eu te falei de como tratar o efeito. Vamos agora na causa. A causa é educação. A gente tem uma perda de autoridade, ninguém respeita político, ninguém respeita polícia e ninguém está respeitando o professor. Ou seja, a gente está com uma falência, não é contra o PT, não é contra comunista, é contra as instituições democráticas. Aí você fala, mas por quê? Porque a gente perdeu a base de autoridade, a gente perdeu a disciplina. Inclusive, só para dar uma dica para vocês sobre isso, eu acho que vale a pena eu responder isso, o político, ele tem um tipo de escola de acordo com o seu caráter. Por exemplo, o Lula, que sempre foi um militante, sempre foi alguém que sempre agiu com improdutividade, transformou o ensino superior numa coisa improdutiva e militante, é de acordo com o caráter dele. Por exemplo, o Henrique Cardoso, que era acadêmico, ele fez só 1 ou 2 faculdades federais. O Lula, que é quase analfabeto, ele fez o quê? Ele fez quase 20, mas para quê? Para desenvolver a militância, que levou ele ao poder. Por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele é militar. O que ele acabou de fazer? Por lei, inclusive o povo de São Paulo decidiu, através da Lesp, transformar algumas escolas em um modelo cívico militar. Por quê? Porque ele é militar, ele entende que está faltando disciplina. Marcelo, e a sua? Qual que é o seu caráter? Eu sou esportista, eu sou triatleta, eu sou Ironman, sou Ultraman, inclusive. Mas segurança. Não, mas eu estou explicando. A segurança começa na educação. Não, tudo bem. O artigo 144 da Constituição Federal fala o seguinte, é dever do Estado e direito de todos. Só que eu tenho que ensinar isso para o povo aonde? Na educação. Quando você fala isso, é como se você estivesse desvinculando a educação. Eu estou te falando que uma sociedade que bate em polícia, que jeito que vai ser recepcionada pela mesma polícia? Que o senhor já fez essa digressão da educação em outros momentos. Não, mas não tem como correr da educação. Tudo bem, mas eu preciso entender como é que o senhor vai fazer isso, candidato. O senhor sabe qual é o tamanho do orçamento para a segurança? De cabeça, não. 1,3 bi. Desses, 945 vão para pessoal. Sim. Então, vamos aqui triplicar. Significa dizer que o orçamento da segurança pública vai triplicar. O que tem hoje não caberia dentro do seu... É por isso que ano que vem o orçamento já vai aumentar em quanto? 9 bi. 9 bi. Com o resumo de contrato, a gente tem 111, a gente tem mais 10 bi de economia. E aí que está o diferencial de gestor. Mas mesmo assim, candidato, eu estou sentindo dificuldade de entender os números das suas propostas para eu conseguir mensurar e explicar para quem nos assiste se elas cabem dentro do orçamento. Porque senão eu fico tentando puxar aqui que o senhor saia do genérico para ver se cabe, para eu fazer essa conta. Vamos lá, vamos pegar um contrato da prefeitura que cobra 27 mil reais para tirar uma árvore. Você que não entende disso, Natuza, você acha que vale 27 mil reais num contrato tirar uma árvore que tá para cair? 27 mil? Quando eu falo de revisar contrato, ali está a maior economia que existe. E eu posso falar, a minha briga não é contra comunismo, contra PT, é contra gente que tem contratos que estão ali há 20 anos. Essas pessoas vão ter que perceber que tem alguém novo ali que quer mostrar serviço. E aí eu deixo meu apelo para vocês. Um prefeito igual o Ricardo Nunes, ele está fechado com 12 partidos políticos. Eu não sei se você sabe, é a coisa mais cara que vocês vão fazer na vida de vocês, escolher um cara desse. Pegar a companheirada do PT, que já governou a cidade por 3 vezes e não resolveu nada. Na vez do Haddad, que é um péssimo ministro da economia, ele foi prefeito. Ele gastou o dinheiro com esses contratos, aí a nossa ciclovia, só para pintar o chão, foi mais caro do que banhar a ouro o asfalto. O que eu quero que você entenda? Que se colocar alguém novo, que é sangue bom, que dá conta de dialogar com todo mundo, mas que vai revisar esses contratos, é onde eu vou arrumar o dinheiro. O dinheiro é muito simples, tem a previsão legal e eu preciso achar onde tem a forma de enxugar esse dinheiro. Se vocês entenderem, quando você acabou interrompendo, eu entendi porque você pediu para aprofundar. Quando você pede para mim assim, ó, mas da onde você vai tirar o dinheiro? Gente, nós estamos falando de um orçamento de 120 bilhões. Tem muito acordo errado feito. Tem muita coisa errada. Eu estou entrando nessa prefeitura sem dever ninguém. E você quer saber, Natuza? Eu vou chamar todos os partidos políticos para compor o governo. Só que ninguém vai ficar com essa caneta de gastar esse dinheiro. Porque são pessoas companheiradas. Vou explicar para vocês. Vou jogar um negócio aqui, eu quero que vocês avaliem como cidadão, tá? E é um socorro que eu peço para o Brasil inteiro. Pelo menos, eu vou falar uma hipótese para não criar problema, tá? Na minha avaliação, eu imagino que 50% do dinheiro público é evaporado. Vou explicar como. Com morosidade, burocracia, corrupção, ineficiência e gente que é incompetente.
Quando você coloca gente incompetente nisso, é um absurdo. Essas pessoas, né? Você que é alguém aí que é comerciante, você sabe de alguns desvios que acontecem nas subprefeituras. Chega denúncia o tempo inteiro sobre isso. Se vocês mantiverem essas pessoas, é muita companheirada. A gente precisa de trocar os quadros. Deixa eu te falar algo. Independente de quem ganha, só de trocar o quadro já é econômico para a prefeitura, para o povo. Só que o problema é trocar por alguém que já tem esquema já marcado há décadas. Aí se você fizer só a troca, você já derruba os esquemas. Só que você vai colocar alguém profissional em esquema, aí já é outro problema. Vocês precisam de dar chance para alguém que nunca foi. Algumas pessoas falam assim para mim, você nunca foi administrador público. Por acaso alguém nasceu com esse dom? Ou a pessoa desenvolveu? Eu não estou aqui falando para vocês que eu sou o melhor cara do país ou da cidade de São Paulo para governar a cidade de São Paulo. Mas entre esses candidatos, eu sou o que mais entende de gestão. Eu sou o cara que mais tem coração com gente, porque eu fiz com o meu dinheiro. O que eu fiz na África, eu fiz com os meus networks, com o meu acesso, com o meu tempo e com o meu dinheiro. Imagina fazendo com o nosso. Eu quero que vocês entendam isso. Tem dinheiro sim, a prefeitura é rica e o povo é pobre. Por quê? Porque não sabe escolher as pessoas que vão dirigir. Porque quando você coloca um prefeito, ele se acha o rei. Só que o prefeito é a pessoa que mais tem responsabilidade na cidade. Ele é o maior servidor público que existe. E eu estou aqui pedindo a confiança de vocês justamente por isso, porque eu quero servir vocês. E tem como pegar esse dinheiro, tem como chegar nesse dinheiro. Candidato, eu vou mudar agora de assunto. O senhor deve ter visto, o jornal Folha de São Paulo publicou um áudio do presidente do seu partido, o Leonardo Avalanche, dizendo ele próprio no áudio que tem ligações com o PCC. Vou ler aqui 2 momentos desse áudio, tá? Não tem o Piauí, o chefão lá, não tem o chefe do PCC que está solto, ele é a voz abaixo. Em outro trecho, o Avalanche diz que o Piauí nunca mexeu com política, hoje ligaram para o menino, né, lá de dentro da cadeia e falaram, estou trabalhando para o Avalanche de motorista. Num segundo trecho, o presidente do seu partido diz assim, eu sou o cara que soltou o André. É o André do rap, que foi solto pelo Supremo, inclusive, numa decisão do Supremo. A turma, e ele segue, a turma, não sei se vai ter conta disso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima agora, a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia, eu faço um trabalho bem discreto. Esse assunto foi tema ontem, inclusive, do debate na TV Bandeirantes. O que o senhor diz sobre isso, presidente do seu partido? A primeira coisa que quando eu vi pelo noticiário, eu me encaminhei para ele e falei, o que é isso? Ele respondeu que isso aí é uma montagem. E é difícil fazer juízo de valor de uma... A Folha de São Paulo, inclusive, candidato, falou com pessoas que estavam na conversa e que confirmaram que ele disse. Se confirmou e tiver, de fato, se isso é uma conversa fiada, que ele apresente, né, as declarações dele, ele mesmo tem que se defender. Eu sugiro para você fazer isso. Você imagina eu, numa campanha eleitoral, que todo mundo tenta me derrubar de todo jeito e imputando coisas na véspera de um debate. Eu não estou defendendo ele, tá? Tem gente que começou a falar, o que você acha? Cara, eu não tenho como achar, eu não sei a veracidade do áudio, você já falou que teve certificação aí, mas eu, de toda forma, eu acredito que as pessoas, elas precisam de ter o contraditório e a ampla defesa, uma das coisas mais belíssimas que tem no direito. Eu não faço parte disso, eu não tenho nenhum recurso de ninguém, então assim, se ele acabou falando, que ele se explique. Se isso é irreal, que alguém que produziu isso, que seja responsabilizado. Mas eu não tenho como eu defender dirigente de partido. Você quer que eu te fale uma coisa do fundo do meu coração? Eu quero que no futuro Brasil a gente possa ter pessoas como eu e você que possam ser candidatos sem partido político. Isso é quase um manicômio, você não consegue. Mas o senhor acha que o senhor consegue garantir que o seu partido, que o senhor entrou não faz muito tempo, não tem vinculação eu não posso com o garantir PCC? isso. Porque a gente passou em 2006... Não sei falar isso. Não sei se o senhor se recorda, uma situação muito dramática aqui em São Paulo. Sim. A gente tem trauma do que aconteceu, o PCC resolveu atacar em várias frentes e a população ficou sob medo. Então, qualquer história que aponte ligação com a organização criminosa é um tema de suma importância para os eleitores e para a sociedade. Sim, a gente está vendo nos ônibus aí, com a máfia de ônibus do Ricardo Nunes, a gente já está percebendo isso. Da minha parte, tá? Eu seria um mago e falar que eu não conheço todo mundo do partido. É como você mesmo falou, eu estou há pouco tempo. E eu deixei bem claro, isso não é desonra com as pessoas do partido, mas eu quero um futuro, a pessoa falar, cara, se nenhum partido você consegue entrar, porque eu queria um partido de gente que não tem problema.
Não faz sentido nenhum te falar, eu garanto. Agora, eu garanto que eu, Pablo Marçal, não tenho nenhuma vinculação, não vou baixar a cabeça para ninguém que é bandido. Zero possibilidade disso acontecer. Da minha parte, eu te garanto. Agora, o partido, sei lá quantas mil pessoas tem nesse partido. Mas para se precaver, o senhor não fez nenhum pedido, nenhuma averiguação interna? Porque se ficar provado o que ele diz, né? Que ele responda, por favor. Não só que ele responda. Sim. Ele é o presidente do seu partido Sim. e eu imagino que como presidente do seu partido, que está com o senhor o tempo inteiro, ele vai ter influência na prefeitura. O eleitor merece saber se ele vai ter influência na prefeitura. No ano passado, por exemplo, um outro dirigente do PRTB foi indiciado pela polícia por associação ao PCC. Então você vai olhando ali... Esse é quem? Quem que é? Esse é o Escobar. Tá. Esse nem faz parte do partido. Ele Esse ficou eu 3 chequei. dias no comando. Ele nunca foi membro. Ele supostamente ficou nesse comando. Ele não chegou a ser inscrito no partido, onde eu vi. Ao que consta aqui, onde eu fui atrás. Ele ficou 3 dias e depois saiu e depois que acabou desligado. descobrindo isso, foi desligado. Exato. E tem outras denúncias envolvendo outros integrantes. O senhor, que tem preocupação com a sua reputação, eu imagino, o senhor que quer dar segurança para a população de São Paulo, de que o crime organizado não tem nenhuma relação com o partido, vai pedir alguma medida para o senhor se blindar disso? Se o presidente tiver alguma coisa, eu vou pedir o afastamento dele. Mas isso vai ter que ser comprovado. E eu não quero fazer juízo de valor, porque eu estou percebendo que bem no dia, sabe, assim, criou um tanto de manifestação, não estou invalidando o que foi publicado, mas criou-se tantas coisas ali para pressão no debate, que eu me pergunto, por que não saiu antes? Parece que essa conversa é de meses atrás. É assim, eu quero que isso seja apurado. É do início do ano, salvo engano, então, fevereiro. O negócio é do início do ano, né? A pessoa espera bem no dia do debate para jogar uma bomba ali pro negócio. Eu, da minha parte, fico em paz. Não tenho compromisso com bandido nenhum. Não, você falou uma coisa do presidente, o presidente não manda nas minhas decisões. Eu escolhi a vice. Não tenho nenhum cargo comprometido para ninguém, porque eu vou fazer um processo seletivo com todos os partidos. Vou fazer no modelo da Inglaterra, que a oposição é sombra, e não uma oposição que quer destruir a prefeitura. Eu vou dar espaço para todo mundo, só que a pessoa ela vai ter que ficar uns 5 dias de imersão comigo, eu vou voltar na Grécia Antiga e explicar o que é política. Mas o eleitor não tem razão, candidato, de ficar cauteloso quando 100%. Recebe esse tipo de Inclusive notícia? eu tô cauteloso. A primeira pessoa que eu mandei foi para ele mesmo e falei, você precisa explicar isso aqui. A primeira explicação dele falou que isso aí é adulterado, eu acredito de verdade e vou esperar. A apuração vai chegar, não tem como. Eu espero de verdade que se tiver bandido desse partido, que saia. Agora imagina, tem 30 partidos políticos. Só para você ter uma noção, eu nunca quis mudar de um partido para o outro. Partido número 1 foi lá e se vendeu para o Lula. Partido número 2 eu entrei por causa de uma federação, juntaram o partido com Solidariedade, ou seja, eu nunca fiz uma inscrição lá. Partido 3 que eu entrei, de um cara tão gente boa, Emael. O cara não tem processo, tem nada, só que ele não tem palavra. O que ele fez? Na hora de sair a candidatura, ele me tirou. E eu entrei nesse partido de última hora. E entrar nesse partido, ele tem me sustentado. Eu quero agradecer o Leonardo aqui e agradecer todo o partido, o Levi Fidelix, a família dos Fidelix, porque eles têm me honrado. E nós vamos vencer essa eleição. E quem não tiver postura e quem tiver qualquer tipo de ligação com crime, eu sou presidente de honra. Eu falo para você, essas pessoas não vão fazer parte do partido. A gente não tem vinculação com crime. Ainda numa toada de entender como é que o senhor chega até aqui. Teve um episódio em 2022, que foi o episódio do Pico dos Marins, em que o senhor levou 32 pessoas para o topo de uma subida até o pico. Acabou que o grupo ficou preso, uma parte desceu, ficou preso. Não, ficou preso. Eu vou te ajudar aí nessa informação. Não, deixa eu só fazer a pergunta. Ficou preso lá no topo da montanha no meio de uma tempestade, as barracas voaram, a ventania levou as barracas, enfim. E acabou isso ensejando uma investigação contra o senhor que foi prorrogada agora, inclusive, por tentativa de homicídio, por supostamente ter colocado em risco a vida dessas pessoas. Como candidato a administrar uma cidade requer esse tipo de cuidado, das pessoas, então. Eu queria muito que o senhor dissesse para o eleitor o que aconteceu nesse episódio, porque esse eleitor, de novo, pode estar inseguro com esse tipo de informação. Não precisa ficar inseguro com a realidade. Com o tipo de informação, você sempre pode ficar inseguro até checar a realidade. A realidade dos fatos não subi liderando grupo nenhum. Eu subi 5 horas depois que o grupo subiu.
ninguém ficou perdido. A gente já foi algumas vezes nesse pico e ficou deslocado 2 grupos. Eu mesmo pedi para o Corpo de Bombeiro vir porque eu não conseguia comunicar com o grupo de baixo. E essa denúncia de homicídio, de tentativa de homicídio, as pessoas que estavam são amigos e sócios. Não teve uma denúncia de nenhuma pessoa. Uma pessoa, por conta de motivação política, né, por eu ter amizade com o prefeito da cidade dela, foi lá e ofereceu uma denúncia no Ministério Público. E, inclusive, fui difamado pela Rede Globo de televisão, no programa do Fantástico. Fizeram uma desossa com a minha imagem em relação a isso e ninguém que estava nessa subida reclamou de nada disso. Eu subi 5 horas depois, eu não liderei grupo, coisa nenhuma. Então, assim, aquilo foi um erro? Sim, as pessoas erram. Você não vai me ver cometendo o mesmo erro 2 vezes. Eu sou um homem maduro aos 37 anos de idade, casado com a mesma mulher, inclusive minha única namorada, tenho 4 filhos e dezenas de empresas. Para te falar uma coisa, já errei muito na vida. E não precisa errar de voltar no mesmo erro. Você não vai me ver 2 vezes fazendo a mesma coisa. Então, assim, isso me trouxe amadurecimento e eu posso falar para você, tudo aquilo que você me vê errando, você vai me ver corrigindo a rota. E eu sou muito feliz de ter tomado decisões que me fizeram corrigir todas as rotas que eu passei na minha vida. Então, o senhor dá garantia para o eleitor que o senhor vai saber cuidar deles se eleito for? Então, cada um tem que cuidar da própria vida. Eu vou prestar suporte para vocês terem uma vida menos sofrida e para todo mundo prosperar. Eu não garanto que eu vou cuidar de todo mundo, porque isso não é papel do prefeito. O prefeito ele tem que fazer o quê? Ele tem que devolver benefício para todo mundo. Cuidar, nós vamos ensinar cada um a ser forte, para não depender do governo do PT, para não depender de ficar o tempo inteiro emocionalmente envolvido com esse povo. Todo mundo pode abrir seu próprio negócio. Você que está aí agora, que é mãe, se você perdeu a esperança de prosperar, seu filho vai prosperar, porque eu prosperei e abençoei minha mãe. Eu quero que você saiba que todos podem prosperar. Eu acredito nisso de verdade. Eu estou na política para isso. Eu quero que a nossa nação tenha um propósito de ser a nação mais próspera da Terra. Até 2050 foi um alvo que queimou no meu coração. Eu quero transmitir para todo mundo. Porque se São Paulo der certo, o Brasil inteiro vai mudar. Nós iremos nos tornar uma nação de primeiro mundo até 2050. E sabe qual é o dado que eu dou em relação a isso? Em 1990, Natuza, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Isso é assustador. Um PIB em torno de 360 bilhões de dólares. O Brasil tinha um PIB de 420 bilhões, em torno de 420 bilhões de dólares. O Brasil já foi maior que a China. 2023, o PIB fechado, que não fechou desse ano. A China tem 21 trilhões, o Brasil tem 2,7 trilhões. O que eles investiram? Matriz energética, infraestrutura. Só em 3 anos de construção civil gastaram mais concreto que os Estados Unidos da América em 100 anos. Sabe o que eles investiram? Em educação. Sabe o que eles investiram? Tecnologia. Eu não vejo nenhum candidato à Prefeitura de São Paulo tocar em tecnologia. O Ricardo Nunes falou que leva meia hora para subir num prédio de 1 quilômetro. Eu que fiquei hospedado no maior prédio do mundo, lá em Dubai, as pessoas só vão para esse lugar justamente porque tem um prédio de 828 metros de altura. E leva 5 minutos para subir. Você imagina um prefeito que é do século passado querendo levar a gente de volta para o futuro. Nenhum dos candidatos estão falando sobre tecnologia. Nenhum deles, de verdade, acreditam no progresso do nosso povo. Eles querem continuar do jeito que está e eu não quero. Foi por isso que eu entrei na política. Candidato, para a gente concluir, saiu uma pesquisa Datafolha nessa quinta-feira e o senhor aparece com 14% das intenções de voto ao lado do Datena. Então, o senhor tem ali um primeiro pelotão de Nunes e Boulos e um segundo pelotão com o senhor e com o Datena. E segundo a mesma pesquisa, 30% dos eleitores da cidade dizem que não vão votar no senhor de jeito nenhum. Eu queria lhe perguntar, o que o senhor vai fazer, qual é a sua estratégia para crescer num primeiro momento e qual é a sua estratégia para diminuir a resistência do eleitorado de São Paulo nesse patamar dos 30%? Olha, Nato, se eu contar a estratégia para crescer, o Boulos vai copiar. Então não vou contar a estratégia de crescimento, tá? Mas eu vou prometer algo. Essa campanha, infelizmente, vai ser uma guerra, porque a gente não está mexendo com gente amadora. É gente do Foro de São Paulo. É gente que não admite, inclusive você entrevistou o Guilherme Boulos aqui, ele não admitiu o amante dele chamado Maduro, ele não entende que aquilo é uma ditadura. Ele saiu, escorregou igual sabonete nas perguntas e quero te dar os parabéns, você foi brilhante assistir as outras entrevistas e foi de altíssimo nível. Se todas as entrevistas forem igual você está fazendo aqui, a gente vai ter um ganho aqui na cidade de São Paulo. É o seguinte, quando você percebe que a
existe um investimento de milhões em pesquisas, é para mudar a opinião com as pesquisas. Vou fazer um desafio para todo mundo. Vocês vão pegar no Google a Exame. A Exame de anteontem, ela colocava o Ricardo Nunes na frente. A Exame no outro dia já colocou o Boulos na frente. Vou te falar o que é pesquisa. Pesquisa e a eleição e a mineração, você só conhece na apuração. Você imagina a gente, Flamengo e São Paulo, eu que sou São Paulino, estava assistindo o jogo, né? A gente ganhou de 1-0 dos flamenguistas. Você imagina o Instituto de Pesquisa perguntando pro Flamengo, quem vai ganhar? Flamengo vai ganhar. E quem que vai ganhar pro outro? E quem que você rejeita? Deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguns viés na pesquisa. Primeiro é quem paga. Segundo, o horário que você está fazendo, o lugar que você está fazendo e a ordem, o método que você está utilizando. Como eu sou analítico, eu gosto de ver essas pesquisas, não para ficar preocupado onde eu tô. Porque eu acabei de chegar. A pergunta que eu faço para todo mundo é como que alguém que acaba de chegar no primeiro dia, em 48 horas, tem 10% de pesquisa? O que esses caras fazem? Eles fazem de tudo para desanimar os concorrentes. E aí, sabe o que acontece? As pessoas realmente desanimam. Eu sei de uma coisa, a eleição é dia 6 de outubro. E até o dia 6 de outubro a gente tem um probleminha. As pessoas vão ver quem é de verdade. Vai ver, por exemplo, que a Tabata, ela está sendo um para-choque de comunista. Ela não fez uma pergunta para o Boulos ontem. Para quem não leu o debate, deixa eu te explicar o debate. O Ricardo Nunes, ele não tem perfil para ser prefeito e ele foi o mais atacado porque ele é o prefeito, não é porque ele é o mais forte, é porque ele é o prefeito. Ele é o candidato mais caro de todos, com 12 partidos de coligação. O Boulos é o PT Kids, é o PSOL. Só tem um prefeito do PSOL no Brasil, que é lá no Pará, e tem 70% de rejeição. Para a esquerda, o Boulos é uma piada, só que não tinha outra pessoa para colocar aqui, e colocaram o PT Kids. Aí o que acontece? Colocaram também o Datena. O Datena não quer de forma nenhuma ser prefeito, mas ele está indo para ver até onde vai. Eu queria pedir para vocês levarem a sério e entender o jogo. O Datena é amigo do Boulos e fez aquela dobradinha junto. A Tabata não faz pergunta para ele. E de um lado está fazendo o quê? Está ali aguentando o tranco para ver se continua prefeito. Só que isso não é vantajoso para a cidade. Foi aí eu termino a resposta, falando o seguinte, quando eu vi o PL sacando o Salles, eu percebi que tinha alguma coisa errada aqui na cidade de São Paulo. Foi onde eu decidi ser prefeito dessa cidade. Agora, para terminar, porque o nosso tempo já está nos últimos instantes. Se eventualmente o senhor não for para o segundo turno, o senhor apoiaria quem? Não vai ter segundo turno. E já que está acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. E foi comprovado pelo SBT, pelo governador do estado de Santa Catarina. Eu fui um dos civis que mais ajudaram o Rio Grande do Sul. Encaminhei 206 carretas para lá, foram milhões de suprimentos, mandei minhas aeronaves, parei minhas empresas, criei aplicativo de resgate, fiz tudo. Eu não quero medalha de herói, ninguém precisa falar que eu sou herói, mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente, senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros, e isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Porque para mim está tudo bem. Está mantido e o tema é eleição. Candidato, o tema não sou eu, infelizmente. É porque prejudica, o tema sou eu. Você falou de mim, aí o tema prejudica a minha pessoa na eleição. Sim, eu sei, candidato, mas a gente está falando de propostas. Tá bom. Tá? O que foi dito está mantido. Bom, e termina aqui a 4ª entrevista do G1 com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas dos candidatos, sempre com o objetivo de dar ao eleitor informação de qualidade. A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo termina na segunda-feira, no dia 12, quando eu recebo Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB. A íntegra da minha conversa com Pablo Marçal vai ficar disponível em áudio, em vídeo, no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida, tudo na íntegra. Nessas plataformas você também encontra a minha conversa com a Tabata Amaral, candidata pelo PSB, com José Luiz Datena, do PSDB, com Guilherme Boulos, do PSOL.
Agora, aos créditos, a uma valorosa equipe. Coordenação é de Mônica Mariotti, a produção é de Fernanda Calgaro e Camila da Silva, a finalização é de Tiago Kazuroski, na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli, na direção de imagem, Giacomo Vócio, na sonoplastia, André Sargueiro. Comigo na equipe do assunto estão também Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.